E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que entra em campo hoje no Allianz Parque às 21h30 contra a LDU, jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Verdão tem que tirar uma diferença de 3 gols para levar aos pênaltis ou 4 gols ou mais aí, se quiser classificação direta no tempo normal para a final da Libertadores, galera. Palmeiras que vem trabalhando forte aí nesses últimos dias e teve um apoio muito grande ontem da nossa torcida, galera, na saída do treinamento do nosso Verdão no Allianz Parque. A torcida que fez uma festa muito grande, uma festa muito linda ontem na saída lá no Allianz Parque, galera, apoiando e incentivando os jogadores aí a conseguir essa classificação. Eu acredito que o Verdão vai conseguir essa classificação nos pênaltis, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Bom, na ida, o Palmeiras levou a campo Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aí no meio campo ele tinha o Emiliano Martinez, o Andreas Pereira, o Veiga jogou com a justificativa do Abel aberto na direita para ele acompanhar um jogador da LDU, coisa que não conseguiu fazer e acho que nem é capaz de fazer, na minha opinião. Felipe Anderson e no ataque a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Foi um problema essa escalação na ida para vocês ou o problema foi de outra natureza? Para mim o problema na ida foi o Martinez, não foi bem, e também o Veiga jogando na altitude. São dois jogadores que não têm a capacidade tão grande para marcar, por exemplo, para correr atrás do adversário, e isso aí fez com que o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, deixasse a desejar. O Kelvin sentiu o jogo também, né? Exatamente, também sentiu, mas é que o Kelvin já é um lateral, ele sentiu o jogo. Agora, esses dois atletas, eu colocaria alguém que fosse um pouco mais, tivesse um pouco mais de intensidade, no natural, né? O Veiga não é um jogador que tem intensidade, ele tem muita qualidade com a bola no pé, é um jogador que flutua, que é muito bom na bola parada, enfim. E o Emiliano Martinez, idem. Então, e o Abel também deu uma entrevista e deixou entre linhas também e falou desses atletas, né? Eu acho que a mudança para o segundo tempo o Palmeiras foi melhor, inclusive se tivesse que ganhar um segundo tempo, o Palmeiras teve a oportunidade de fazer o gol, né? Então, esses dois, essa escalação não... Aquele lance do Sousa no fim, né? Foi o Sousa. Foi sozinho ali, né? O goleiro fez a defesa. Eu acho que essa escalação do Veiga realmente me gerou... Porque o Gia e Kelvin, né? Já vinha essa discussão há algum tempo. Com o Gia você ganha em um aspecto, com o Kelvin você ganha em outro, beleza. Mas o Rafael Veiga me chamou a atenção, a escolha pelo Rafael Veiga nesse jogo. Porque é um jogo... Primeiro, era um jogo na altitude, né? Como o Felipe falou, exige mais intensidade. Segundo, era um jogo que, você vendo o que a LDU fez contra Botafogo e São Paulo em casa, ainda que contra o São Paulo teve muito mais chances de marcar, mas a LDU foi muito precisa e rápida nos contra-ataques que ela teve. Então, você olhando para aquilo, você fala assim, cara, esse é um jogo, né, traiçoeiro, vamos chamar assim. Pode ser um jogo traiçoeiro. Então, você colocar logo de cara um jogador que não é um titular absoluto esse ano e que vem em uma questão de intensidade natural, né? Assim, Você achou mais problema o jogador ou a função que ele desempenhou? Eu achei problema a função. Eu acho as duas coisas. Eu acho as duas coisas. Não porque... Cara, o Veiga é um ídolo do Palmeiras, é um jogador que, assim, não... Nos faltam palavras para elogiar a qualidade dele. Mas eu acho que para o que o jogo pedia... Eu não sei se o Veiga conseguiria entregar, principalmente no primeiro tempo. Será que o Abel não pensou assim, vou tentar ter a bola? Vou tentar ter a bola para minimizar um pouco essa correria. Mas para você ter a bola, você teria que marcar bem porque o Veiga com bola, ele controla a bola. Mas ele deu uma entrevista, ele falou na entrevista. Exato. Ele falou assim, eu pedi para fazer isso, fazer aquilo, eu pedi para fazer, sabe assim, a entrevista que eu particularmente não gosto. Eu acho que o treinador não tem que expor o jogador. Ele não tem que falar assim, porque é ele que botou para jogar. Mas sabe? Ele pediu para fazer isso, mas assim, o Veiga é a pessoa para fazer isso, a melhor pessoa para fazer o que ele pediu para fazer. Por isso que eu acho, não é o jogador, é a função do jogador. Eu acho que a função do atleta para esse tipo de jogo não era. Ele citou especificamente 2 jogadores pós-jogo na entrevista. O Emiliano Martinez e o Veiga. Por isso que a gente acha que eles estão com um X na testa. E para o jogo de hoje, a gente projeta os 2 fora da escalação titular.
Então, para o jogo de hoje, a gente projeta a mudança do Maurício, voltando ao time. E aí a dúvida, se o Aníbal Moreno volta ou se joga o Bruno Fux nessa posição. Para um jogo de hoje, fala, por favor. Não, então, é só para completar sobre o Veiga. Então, eu acho que para aquele jogo, o jogo não pediu o Veiga. E aí, Concordo. independentemente da função que você dava para ele, o jogo não pedia, porque o jogo dificilmente se apresentaria de uma forma que seria para o Veiga conseguir ter bola, tempo para conectar os seus jogadores. Não ia ser isso o jogo, né? Então, por isso que eu acho que é o erro. E aí, para hoje, aí eu ia falar sobre o Emiliano Martins, Aníbal Moreira, enfim, essa questão sobre o meio-campo do Palmeiras. A minha amiga Luana Maluf fez, inclusive, um belo comentário sobre isso esses dias, com relação ao Lucas Evangelista e a falta que ele faz. Porque o Palmeiras, desde a lesão do Lucas Evangelista, que aconteceu no jogo contra o Bahia, ele perde um jogador que tem tanto capacidade de marcação e de cobertura, né? Quanto capacidade de construção de jogo. E a gente estava falando que o Palmeiras, no último jogo, né, usou bastante, contra o Cruzeiro também, a bola longa, e não conseguia sair jogando porque era pressionado e não tinha soluções. E o Lucas Evangelista era um cara para encontrar essas soluções. E sem ele, eu acho que o Bruno Fux é uma tentativa que o Abel está tendo para ter um jogador assim, que marca forte, que cobre bastante parte do campo e que tem qualidade de saída de jogo. E também a bola aérea, porque é alto também, a bola parada. Fez com que o Andreas Pereira jogasse mais longe do gol. Sim. Porque ele estava muito bem ali, mais ofensivo. Mas você falava da escalação para hoje. Para falar, voltando à escalação do jogo de ida, eu até acho que se ele pensa no Veiga para ter posse de bola, porque eu acho que para jogar num jogo da altitude você tem que ter posse de bola. O Veiga, porque ele tem muita qualidade de bola no pé, então de repente você tira o Martínez e coloca, de repente, o Aníbal, outro cara que seria para dar qualidade em termos de marcação para o time e deixar o Veiga um pouco mais flutuando, porque com bola no pé o Veiga é muito bom. E o Veiga acha espaços também. Então, para movimentar, só para ter bola no pé, para você ter realmente posse de bola. As duas jogadas de ataque do Palmeiras mais perigosas inclusive no primeiro foi dele. tempo saíram do Veiga. Ele fez uma jogadaça. Lançamento pro Vitor Roque, e depois uma outra grande jogada. Ele tem muita qualidade de bola no tempo. Então, para flutuar, ele vai achar espaço. Então, tem que ter para ter posse de bola. Agora, para hoje, eu não colocaria esse menino que está jogando de volante agora, que é zagueiro, eu não colocaria o Fux para jogar. Por quê? Porque você não acha que o jogo pede o Alan, não? Exatamente. Eu não falei que eu colocaria, tá? Só disse que é uma tentativa de solução. Eu entendi. Esse moleque está pedindo passagem. Eu tô falando mediante ao campinho, né? Que essa é uma prévia. Claro. Por exemplo, ontem as prévias apontavam Saúl no time titular. Foi reserva. Mediante ao campinho. A gente está falando que a gente o campinho que nós vimos ali. Bota o partida para a gente debater. Eu também acho. Até porque o Aníbal deixou uma impressão ruim contra o Flamengo no Maracanã. Não fez um bom jogo. E o Alan deixou uma ótima impressão domingo contra o Cruzeiro. Exato. O Alan é um jogador que eu colocaria ele para jogar na altitude. Esse era o jogador para jogar na altitude. Do Veiga. Exatamente. Perfeito. Esse era o jogador para jogar na altitude. Ele entrou no jogo lá. Ele entrou no jogo e depois que ele entrou no jogo, melhorou pra caramba. Inclusive, foi a função que ele fez contra o Cruzeiro. Eu não duvidaria dele começar o jogo de hoje. Melhorou muito. Bota a escalação. Se puder botar o campinho, porque de hoje, o que eu penso, né? Eu tiraria o Fux e colocaria o Andrés Pereira. Tirando a enquete. O André Pereira e colocaria algum outro meia mais ofensivo para jogar. Deixaria o Andrés Pereira. Ou então, de repente, até o próprio Aníbal, para ficar assim, a linha de 4, mais o Aníbal, caso tenha algum contra-ataque, o resto para atacar e fazer uma pressão super alta. É o que o Palmeiras vai ter que fazer hoje. O Palmeiras não tem que ter um zagueiro / volante, porque o zagueiro / volante vai ficar no meio. O Palmeiras precisa ter um volante / meia. A gente imagina a LDU defendendo com uma linha de 5. Exatamente. Hoje, né? Eu imagino que seja 5, 6, amigo. Só que é um jogo que pode ser traiçoeiro, porque foi a mesma coisa que aconteceu no Morumbi e no São Paulo. É por isso que eu tô te falando do Aníbal. Porque aí você ali pra você vai soltar muito mais o André vai ficar... vai ser um homem que vai chegar... Você colocaria o Aníbal Moreno. O Aníbal no lugar do primeiro volante. Perfeito. Porque o Aníbal, justamente para isso, para você, isso é um respeito que você mostra. O Aníbal é meramente física, né? Se ele tiver bem, ele joga. Eu acho que o moleque o moleque tem drible. Mas o moleque é um no lugar jogo de quem? Do Maurício. Do Maurício? Assim, porque o moleque tem muito drible. O moleque é muito corajoso para jogar, também, forte fisicamente. E caso tenha um contra-ataque, já ele jogou, ajuda. inclusive, de segundo volante, já jogou de 8. Então, tem assim, gente que defende o Alan, inclusive, de segundo volante. Cara, mas o Maurício é um jogador de recursos faz gol também, cara, mas esse moleque tá pedindo passagem. No Mundial de Clubes, ele já estava entrando bem, cara. Ele já estava entrando bem. Lembra o jogo
Contra o Botafogo, ele entrou bem, ele tem muita força. Eu acho que vai vir surpresa na escalação. Eu também acho. Vem surpresa na escalação. Eu não sei qual é. Se a gente soubesse, eu colocar vem surpresa na escalação. De Palmeiras, esse moleque, cara, assim, eu gosto muito dele. Cara. Falando de Palmeiras, o ambiente que eu conheço, eu lembro numa final de Campeonato Paulista que o São Paulo chega para jogar no Allianz Parque, que, se eu não me engano, com 2 gols. Com 3-1 primeiro jogo. E rapidamente o Palmeiras... 2-0 no primeiro tempo, nos primeiros 15 minutos. Então o Abel deu uma entrevista, e eu concordo com a entrevista do Abel, quando ele fala 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Tem que ter respeito? Tem que ter respeito. Mas eu acho que o maior respeito que o Palmeiras pode demonstrar é fazer um time brigador, pegando lá no gogó dos caras, lá no início, sabe assim? E o Palmeiras fazendo isso, e tem uma dupla de ataque que, para marcar, os caras são assim, principalmente o Vitor Roque. O Vitor Roque não deixa os caras respirarem. É bola longa, é fazer essa pressão alta para gerar uma bola longa, ganhar a primeira e a segunda bola e atacar o tempo todo. Se o Palmeiras fizer isso aí, eu arrisco dizer que o Palmeiras, no mínimo, termina o primeiro tempo com 2 gols marcados. Tem uma boa notícia para o palmeirense se animar para essa dura missão de hoje. Quando a gente olha os últimos 8 jogos que o Palmeiras fez em casa, em 6 desses últimos 8 jogos, ele conseguiu o placar que o levaria hoje, pelo menos, aos pênaltis. Então, coloca essa lista na tela. Aplicou um 3-0 no Sport, um 4-1 no Internacional, com 3 gols do Vitor Roque, placar ainda construído no primeiro tempo. Goleou Fortaleza 4-1. Derrotou o River Plate 3-1, um placar que não era suficiente para o jogo de hoje, mas na época era mais do que suficiente para avançar. Derrotou o Vasco 3-0, o Juventude 4-1. Aí o único placar que seria suficiente para hoje já ir direto para a final sem pênalti, 5-1 no Bragantino, e aí domingo 0-0 com o Cruzeiro. Então só em 2 jogos ele não conseguiu o placar que hoje ele precisa. Só que em nenhum desses jogos o adversário entrou em campo podendo perder por 2-0. O jogo contra o River foi muito duro. A gente vê o placar 3-1, o terceiro gol foi sair na última bola, a virada já foi mais no fim. O primeiro tempo do Palmeiras não foi bom contra o River Plate. Tinha vantagem do empate. Saiu atrás até, inclusive, né? Tomou um gol muito cedo. Não foi, assim, a gente vê o placar, mas não foi um bom jogo do Palmeiras. E insisto nisso, nenhum desses times entrou no Allianz Parque com a possibilidade de perder por até 2 gols, que vai condicionar a tática da LDU. A LDU, como bem lembrou a Renata agora aqui há pouco, eu acho que é um alerta gigante os duelos contra Botafogo e contra São Paulo. Né? Contra Botafogo no Newton Santos, ela leva um gol logo no comecinho e aí faz um jogo equilibrado com o Botafogo. O Botafogo não consegue envolver a LDU. A sensação que quando o Botafogo fez aquele gol, o Botafogo vai classificar hoje. Né? Exato. 13 segundos, pô. Exato. E aí na volta tomou de 2. Contra o São Paulo, ela sofreu mais em Quito que no Morumbi. Sim, bem mais em Quito do que no Morumbi. Não, em Quito, a LDU teve 3 chances para fazer gol. Ela fez 2 e o Rafael defendeu 1. E o São Paulo teve, acho que, pelo menos umas 4 chances claras. No jogo da volta, não. No jogo da volta, ela se defendeu muito bem e ela ainda no primeiro tempo consegue o contra-ataque para fazer o gol. Então, ela faz o gol, acho que com uns 15 ou menos de 20 minutos, eu acho, do primeiro tempo. E aí, cara, se a LDU faz um gol hoje, gente, assim, se ela faz um gol no primeiro tempo, é muito difícil você reverter. Porque, assim, o São Paulo, por exemplo, já tinha 2 contra, né? Aí, no primeiro tempo, que você deveria estar fazendo o seu gol, você vai e toma outro, cara, é uma montanha muito difícil de subir e facilita para o adversário se fechar e deixar o jogo chato. E foi isso que ele fez. Você vai ela se fechou, faltinha aqui, você vai mastigando o jogo. E eu acho que só é um pouco... O Felipe lembrou muito bem, e eu acho que assim, primeiro, né, antes de mais nada, se tem um time capaz de reverter esse resultado no Brasil, é o Palmeiras do Abel Ferreira. Perfeito. Isso aí, acho que se a gente fosse assim, você tem um time para apostar e falar assim, esse time vai reverter uma vantagem de 3-0 para conseguir chegar numa final. Eu apostaria no Palmeiras. Porque, assim, o Palmeiras do Abel Ferreira está talhado para momentos como esse. Agora, a missão é muito difícil. E eu acho que passa muito por esse início intenso dar certo. Né? Porque eu não tenho dúvidas, o Palmeiras já tem essa característica. Por não perder, por exemplo, São Paulo teve uma chance 0-0 com o Luciano. Que ele perde. É isso que eu tô falando. Não, então, por isso que eu tô falando. O dar certo nesse primeiro, essa intensidade do começo, é dar certo fazer um gol. Perfeito. Se você começar os primeiros 15 minutos naquela intensidade e já fizer um gol, cara, tem muito mais chance de reverter. Exato. Se você começa esses 15 minutos e não faz gol,
aí é moral pro adversário. O adversário, pô, suportei aqui, vamos lá, tal, e vai jogando o jogo. Eu ainda acho que a LDU não é um time assim, não é um time... O jogo contra o São Paulo, você tem um erro individual para o contra-ataque deles, porque não é um time rápido. E digo mais, o jogador mais rápido da LDU, ele foi expulso no jogo de ida. Exato. Para mim, o principal jogador da LDU, o jogador mais rápido que eles têm, ele foi expulso. Então, a LDU não é um time feito para contra-ataques rápidos, porque ele não tem jogadores assim rápidos, como, por exemplo, tem o Palmeiras, como, por exemplo, tem o Flamengo, como, por exemplo, tem o Independente, que jogou contra o Flamengo. Então, assim, é um time que vão se defender muito bem, né? Agora, o Palmeiras tendo esse jogador e tendo, obviamente, fazendo essa pressão longa, acho que o que o Abel deve ter feito, que eu faria, a gente vai trabalhar para fazer pressão, induzi-los a fazer a bola longa e nós temos por obrigação de ganhar a primeira e a segunda bola e o jogo vai ser ataque contra a defesa. Tem que ser dessa maneira, porque eles não têm jogadores velozes. Então, se você não tem um jogador veloz para fazer um contra-ataque, isso te dá um pouco mais de tranquilidade para a zaga, para falar, opa, né, eu tenho um poder de recuperação, não tenho um jogador que eu tenho que ficar ligado a todo momento, porque, de repente, não são jogadores tão rápidos. Por isso, eu acho... O Brian Ramírez era o mais perigoso, foi o que mais deu trabalho. Exatamente, ele está suspenso, foi expulso no jogo de ida, que foi muito importante. Quando ele foi expulso, fala, cara, o melhor jogador deles foi expulso para o jogo da volta com o Palmeiras. Assim, é um jogo, eu lembro muito, quando eu era garota ainda, o jogo de Palmeiras e Grêmio. Eu não lembro qual foi o campeonato que o Palmeiras perdeu de 4 ou de 5 contra o Grêmio. Libertadores. 5. Libertadores também, e depois em casa que também conseguiu reverter o placar. Que o Grêmio ganhou de 5-0 em Porto Alegre e depois o Palmeiras ganhou de 5-1 de virada. Aí passou o Grêmio. Exatamente. Então, assim, cara, se tem um time, concordo com o Renato, se tem um time que pode reverter, realmente é esse Palmeiras, que já tem no histórico, realmente, assim, que já reverteu outros resultados difíceis como esse. É difícil? É muito difícil. A gente não pode chegar aqui e falar assim, vai ser fácil, o Palmeiras vai fazer. Não. É muito, muito difícil, principalmente se tratando de uma LDU que tirou 2 grandes clubes e que é treinada por um grande treinador que vive uma grande fase, que é o Thiago Nunes. E que não leva um gol na Libertadores, bota a campanha da LDU. A LDU não leva um gol. Desde o jogo contra o Botafogo. O que dá... Desde os 13 segundos do primeiro jogo. O que dá 449 minutos sem levar gol. Então, assim, é um time que não foi vazado nos últimos 449 minutos de Libertadores da América contra o atual campeão Botafogo e contra o São Paulo. Não, e nessa Libertadores não chegou a levar 3 gols, né? Não. Em nenhum jogo. Não, em nenhum jogo. Aqui está a campanha deles. Fase de grupos chegou a 11 pontos e depois foi vazado no comecinho do Botafogo e mais nada, 449 minutos sem sofrer gols na Libertadores. Eu não sei se isso vai favorecer o Palmeiras ou a LDU. O juiz do jogo de hoje, eu odeio o estilo dele apitar, é o Vilmar Roldan. Esse dá cartão pra caramba, então os jogos que ele apita terminam com expulsões. Não sei se isso pode ajudar ou prejudicar, mas é só um fato, que é um juiz que não economiza cartão. Vamos ao favoritômetro do Seleção para medir o tamanho da montanha que o Palmeiras tem que escalar hoje. De 0 a 100, Renata, quem é o favorito? Não começa por mim, não. Eric Faria, de 0 a 100. Eu vou começar, então. Cara, para mim é impossível não apontar a LDU favorita. Para classificação, né? Para classificação. Ok. Não estou dizendo que a LDU vai passar, né? A palavra favorito não é vencedor. Eu vou colocar aqui 65 a 35 para a LDU. Eu acho que a LDU é favorita. Não tem como não apontar a LDU como favorita. E você, Eric Faria? Eu botaria 55-45 para a LDU. Eric baixa um pouco a bola da LDU para 55. Felipe? Por tudo que a LDU está fazendo nessa competição, tantos jogos sem sofrer gols, e pelo histórico do Palmeiras, quando precisa virar jogo, jogando principalmente no Allianz Parque, 50-50. Olha, 50-50. Agora chegou a sua vez. Agora vamos lá. Não, é que eu tava aqui só reforçando que realmente a LDU não tomou 3 gols em nenhum jogo nessa Libertadores. A LDU não tomou um gol em casa nessa Libertadores. O máximo que ela tomou foi 2 gols. Porque se o Palmeiras faz 3 gols, ainda dá pênalti. 3 gols ainda dá pênalti. Ainda dá pênalti. O Palmeiras tem que fazer 4 gols. É muito difícil realmente, mas assim, até para dar certo tudo aquilo que eu falei alguns meses atrás, que seria Palmeiras e Flamengo, eu estou torcendo muito para que o Palmeiras passe. Mas se sair o terceiro gol, vai sair o quarto, não tem Exatamente. Jeito. A não ser que saia o terceiro aos 50-50. Não,
Não, e se sai o Mas não terceiro aos enrola não, 49? Renata Mendonça, dá o seu favoritômetro. Calma aí, só deixa eu completar essa parada. Se sai o terceiro aos 49, tipo assim, o ânimo do Palmeiras pros pênaltis, né? É difícil você perder pênaltis nessas circunstâncias. Então, eu acho que se o Palmeiras faz 3-0, vai pros pênaltis, a dificuldade é toda da LDU. E né? o Carlos Miguel é E bem Carlos pequeno, Miguel, né? Exato. Imagina. Agora, vamos lá. Para seguir a minha lógica aqui, em São Paulo e LDU estava aqui, e eu falei 50-50, porque era 2-0, e eu falei só por causa da camisa do São Paulo e tal. Hoje eu vou dar 3-0. É uma montanha ainda maior para o Palmeiras. Se fosse qualquer outro time, Rizek, eu ia dar 70-30 para a LDU. Eu vou dar 55, estou entre 55 e 60, mas 55 para a LDU. 55 para a LDU, ok. E só porque é o Palmeiras, tá? Se fosse outro time... Tudo isso aqui. Ó, no futebol... 3-0 é difícil. Aí, perguntaram para ele, mas por que você está fazendo isso? É clubismo? Está dando 50-50? Não, não é clubismo, é porque eu vivi muito tempo no Palmeiras. Eu sei como é esse ambiente. Sabe? E mesmo fora, eu também vivi, porque eu não jogava no Palmeiras quando teve o resultado positivo jogando contra o São Paulo. Chegou lá e tal, o São Paulo muito bem no Campeonato Paulista. É outro tipo de campeonato, mas é clássico também. Então, assim, o Palmeiras, historicamente, já reverteu resultados também difíceis como esse. Por isso, eu acho 50%, 50-50, porque... Eu, por exemplo, eu acredito que o Palmeiras vai passar, mas é uma crença. Na razão, nas possibilidades, é inegável. Como é que tu acredita e dá 70%? Porque uma coisa é você ter uma fé que o time vai passar. Não, aí é mas nacionalmente... Aí você tá jogando dos dois lados, André. A possibilidade... Resolve. Ou é favorito ou tu acredita. O favorito é LDU. O favorito é LDU. Eu acredito que o Palmeiras vai passar, mas o meu favorito é LDU. Por exemplo, Inter e Barcelona em 2006. O favorito era o Barcelona. Eu tinha uma convicção brutal que o Inter ia ganhar, mas o favorito era o Barcelona, obviamente. No futebol... Nada só para te desmontar. Não tem problema, não. No futebol, nada se cria, tudo se copia. Essa frase que o Abel cunhou das noites longas é uma frase do Real Madrid, histórica do Real Madrid, né? Que as noites de Copa no Real Madrid são longas. O Estevão e o Abel pegaram essa frase para o Palmeiras, não tem problema, e que ela embale hoje o sonho alviverde para se juntar ao Flamengo na final de Lima. E com essa frase, a gente vai para o intervalo e na volta falaremos da polêmica vitória do Fluminense ontem no Maracanã. O Seleção volta já. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Deixa aqui também nos comentários o seu palpite para o jogo de hoje à noite, galera, beleza? Falou e até mais!